Olá, pessoal. Vamos dar início à transmissão da DIP. Convido a Isabela, a Paula, a Linda e a Raquel para o bate-papo. Com vocês, né? Boa tarde a todos. É um prazer, né, ter mais essa live juntamente com profissionais mulheres, né? Estamos aqui, né, mostrando aqui o mundo. As mulheres já estão cada vez mais em áreas não só da sustentabilidade, mas áreas técnicas também. Isso é muito bom, né? E falaremos de uma live sobre os desafios e oportunidades de sustentabilidade nas empresas. Estão aqui presentes a Isabela Gadban de Freitas, da empresa DIP, onde ela é a head de clientes. Ela tem a formação na Unesp e na Fundação Getúlio Vargas, né, vem exercendo atividades ligadas à ESG há alguns anos. Depois Isabela pode até me confirmar melhor os dados, né? A Paula Choinski, que também trabalha na Aura Minerals, né? Porque vamos falar o nome correto da empresa, né? Para ninguém ficar chateado, né? Que é uma mineradora, como todos sabem, e a Raquel, né, já vem trabalhando, ela é coordenadora de desculpa, a Paula, né, é a gerente de ESG da empresa, também troca do assunto de inovação. Ela é formada em engenharia química pela Universidade Federal do Paraná. E a Raquel Montagnoli, que é da empresa CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, é a coordenadora de sustentabilidade, formada em engenharia ambiental na Unesp e possui um MBA em sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. Então, meninas, um prazer estar aqui com vocês, né? E é muito bom vê-las com grandes desafios que a gente está tendo no momento, né? A ESG está na pauta aí do mercado, vocês estão acompanhando aí a pressão de mídia e também não só a pressão de mídia, mas temos investidores, temos clientes, temos fornecedores também, e temos a sociedade em geral cobrando o esforço das empresas em relação a esse tema, né? Então, para a gente, assim, ir direto ao ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta e fiquem à vontade de ver quem é que gostaria de fazer a resposta, né? Então, falando um pouco desse contexto do ISG, o ISG vem sendo cobrado por investidores, a sociedade, colaboradores internos e externos, e outras partes interessadas que a empresa atua. Em termos de governança, que é o grande questionamento do momento, como é que é colocar o ISG em todas as nossas tomadas de decisões corporativas? Como é que isso vem sendo tratado na empresa de vocês? Alguém se habilita a responder? Como é que vocês gostariam? Eu posso começar, Linda. Boa tarde a todos. Bem, aqui na Aura, a gente tem o conceito de mineração 360, né? Que é a cara da nossa cultura. E mineração 360 significa nada mais que, além de olhar para a companhia, olhar também para comunidades e para o meio ambiente, né? Então, ter uma visão holística, né? E isso estando na nossa cultura, a gente fala todo dia sobre isso, né? Então, o primeiro passo, num nível mais macro, que a gente tem para começar a fomentar essas discussões no dia a dia. Muito bom. Então, hoje você já tem políticas, processos, procedimentos instaurados e trazendo essa lente diferenciada no sentido do ambiental, social e da governança, né? Muito bom. E a Raquel quer comentar alguma coisa? Como é que é na CBA, Raquel? Sim, claro. Bom, na CBA a gente viu uma evolução muito grande nas questões ESG nos últimos anos, e é interessante que esse tema, ele navega toda a companhia, então, desde da operação até a alta liderança, né? Porque quando a gente fala de ter uma governança dos temas, isso precisa permear todos os níveis, né? E eu acredito que se a gente não tiver uma liderança que compre a causa, a coisa não acontece. Então, é muito importante ter uma liderança forte.
E aí, inclusive, no último ano, a gente instituiu um comitê de sustentabilidade que assessora o conselho de administração da empresa, e temos também um comitê executivo de sustentabilidade para assessorar a diretoria. E nele fazem parte, inclusive, o CEO e o CFO da empresa, né? Então, a gente vê, assim, na fala deles, a importância desse tema ESG, e aí a definição das metas estratégicas, né? Então, a gente definiu uma meta muito robusta, a estratégia ESG 2030, que tem, inclusive, 31 metas, 31 objetivos para a gente atingir. Nossa. E aí, toda a companhia vai junto com a gente, né, nessa onda, né? Para conseguir chegar lá em 2030, a gente tem que agir agora. Então, a gente coloca nas metas de RV de todos os envolvidos, para que a coisa seja executada realmente, para que valorizem, para que vejam a importância, e aí toda a companhia faz a sua parte para que essa pauta ESG seja colocada em prática. Muito bom, né? Grandes desafios, né, para as empresas assim de um porte como a CBA, né, ou também da Aura, levar isso a todos os funcionários de forma que eles tenham um entendimento amplo, e como tomar a decisão é bastante complexo, né? E a gente tem aqui a Isabela, que inclusive ajuda, né, as empresas com a tecnologia que ela coloca. Isabela, quer fazer algum comentário? Sim, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês, né, Linda, Raquel e Paula, pela participação nessa live, e também ao apoio do CREA, né, que está proporcionando essa live junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José. Para a gente na DIP é extremamente importante que vocês estejam aqui, né, principalmente pela parceria que a gente tem com essas duas empresas, porque eu acho que conhecer melhor, conhecer mais a fundo, poder implementar o Deep Value nessas empresas tem auxiliado muito a empresa no nosso crescimento, né, na nossa evolução. E a Deep, como é uma empresa que já nasceu para isso, né, já nasceu com base na sustentabilidade, é muito interessante, é muito legal poder acompanhar a evolução das empresas e poder participar disso, poder contribuir com essa evolução. Muito bom. Para complementar a Isabela, eu acho que a questão de transparência que a plataforma possibilita é fundamental para todo mundo se sentir dono daquele número, né? Não é um número que está escrito em um relatório uma vez por ano. Aquele número passa a ser da rotina das áreas, das operações, e com isso a gente consegue ampliar a discussão. Não é uma vez ao ano, é constante. Isso é um ponto muito importante, né, dentro do modelo de governança, porque quando a gente olha a questão da necessidade de monitorar, né, fazer o acompanhamento e aí sim tomar as decisões, né, porque às vezes, se for só uma vez por ano, pode ser tarde, ainda mais nos temas ESG que são dinâmicos, né, e precisam efetivamente de uma ação muito rápida em algumas situações. Esse monitoramento de vocês, o acompanhamento e a tomada de decisão já instalada com esse olhar é fantástico. Então, é muito bom ouvir de vocês, né, a forma como as empresas estão pensando, se colocando e se instrumentalizando, né, porque eu acho que hoje nós estamos em pleno século XXI, onde temos que aproveitar a tecnologia, temos que aproveitar o conhecimento, né, que tem já instalado no mercado, de forma que a gente consiga sempre usufruir e dar um salto, né? Então, acho que é muito bom ouvir isso de vocês. E tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, está ligado, inclusive, ao momento pós-COP26, né, de Glasgow, e a gente está aí num momento muito de discussões, não só locais, mas internacionais também. Então, a COP26, ela trouxe questões da necessidade de aumentar as ambições de redução de emissões de gás de efeito estufa, para que possamos almejar chegar no aumento médio de temperatura abaixo dos 2 graus Celsius. Como que as empresas elas começam a se comportar e que oportunidades que essas empresas estão enxergando para avançar ou que pretendem avançar? Como é que está a empresa de vocês? Esse é um tema, lógico, né? A empresa de vocês lida diretamente com esse tema.
Podem... Oi, Linda. Podem... Se eu puder responder. Raquel, por Bom, favor, começa. Vamos lá. A agenda climática, ela já é considerada como relevante para a gente já há alguns anos, né? Não é de agora. A gente vê que com a COP26 e tudo isso, esse tema está em alta e está sendo mais falado agora sobre mudanças climáticas, até porque a gente está sentindo na pele já esses impactos, né? Mas a gente já trata disso faz alguns anos, vendo as medidas de mitigação, e aí a gente teve alguns avanços significativos nos últimos anos, que no ano passado, na nossa estratégia ESG, a gente já colocou uma meta de redução de emissões de 40% nos produtos primários, e isso envolve nossa cadeia de produção desde a mineração até os produtos fundidos, né? Então, a gente aí já tem esse desafio assumido e público. E, além disso, inclusive veio de uma das COPs, que foi, eu participei da COP 25 há 2 anos atrás, né? Porque ano passado não teve. E lá começaram a trazer muito mais forte essa questão dos Science-Based Targets, né? De termos metas baseadas na ciência para conseguir manter o aumento da temperatura da Terra dentro de limites aceitáveis. E aí a CBA abraçou esse desafio, então a gente se comprometeu com o Science-Based Targets, são pouquíssimas empresas de mineração e metalurgia no mundo que abraçaram essa causa de ter essa meta, porque é uma meta muito robusta, é uma meta que exige realmente um esforço muito grande para a gente conseguir reduzir em volumes absurdos assim as emissões e fazer a nossa parte. Então, nesse momento, a CBA está aguardando a aprovação do Science, porque já submetemos a nossa meta. Esperamos aí que em breve, nos próximos meses, já possamos divulgar as nossas metas baseadas em ciência. Mas é muito bacana ver que tem essa aprovação interna da empresa, que todo mundo anda junto nisso, e que a gente não só está colocando uma meta lá na frente, pensando em resolvê-la depois, quando chegar em 2030, mas a gente tem todo um trabalho interno de estruturar quais projetos vão fazer a gente chegar lá, o que a gente precisa de investimento para fazer ano a ano, para garantir que em 2030 essa meta seja batida, né? Então, é importante ter toda essa governança para, quando você coloca uma meta, você saber quais são os degraus que você precisa subir para que ela seja alcançada. Fantástico, Raquel, parabéns aí em relação a tudo isso, porque primeiro o tema para internalizar isso dentro das empresas é uma complexidade muito grande, sim. Nós estamos falando desde a matéria-prima, o uso da energia, a água, temas que estão intimamente ligados não só à empresa, mas à nossa vida, né, no nosso dia a dia, desafios enormes de como equilibrar, né, tudo isso, e é lógico, manter a produtividade, porque são produtos essenciais e necessários para que a gente possa continuar tendo a nossa sociedade de uma forma organizada, né? Então, é muito bom, parabéns, Raquel, e essa decisão de se basear em ciência, ainda mais na indústria de pesada, como a de alumínio ou a mineração, não é nada simples, gente. Paula, você queria comentar alguma coisa? Sim, sim. Aqui na Aura a gente está em um momento um pouco diferente da CBA, né? Então a gente está, esse mês, inclusive, fechando o nosso estudo de estratégia climática, né? Como que a gente vai pensar, quais são os nossos planos de estratégico para chegar em um compromisso que a gente consiga realmente executar em 2025, 2030, 2050. Então, a gente vê assim, algumas alavancas que para o curto prazo, são essenciais. Né? Uma é a eficiência operacional. Eu acho que aqui está todo mundo craque de saber que, sim, dá para consumir menos combustível, gastar menos energia elétrica, mas isso só vai corresponder a uma porcentagem pequena de tudo que é necessário fazer para chegar nas metas de redução. Ainda mais em uma empresa que tem o plano de crescimento de dobrar em 4, 5 anos, como a Aura, né? A gente tem que conciliar como que a gente vai reduzir emissões e crescer, como a gente espera crescer no curto prazo, né? Então, eficiência operacional não basta, tem que ir além. Então, a gente também estuda mudanças na nossa matriz energética, então, realmente investir em projetos de energia, né, com autoprodução. No curto prazo,
uso de biocombustíveis, né? A gente ainda não definiu qual vai ser a necessidade da Aura para biocombustíveis, porque afinal é um custo mais alto, né? A gente tem que fazer um trade-off. E no longo prazo, eletrificação, né? Ou uso de hidrogênio ou combustíveis sintéticos, né? Mas acho que o caminho da eletrificação parece um pouco mais claro para todo mundo nesse momento. Muito bom. Esse é realmente um grande desafio, né? As indústrias de mineração, o setor de mineração, ela passa por uma mudança, né? O famoso momento da sociedade de transição, né? Onde nós temos que fazer a transição dos modelos de negócio, transição dos comportamentos, né, que nós temos, e a forma de consumir e tudo mais. Então, essas mudanças não são de uma maneira simples, no sentido de que não é um ponto só, mas é muito importante essa visão que vocês têm de olhar já, desde já, como fazer essa eficiência e monitorar e mensurar, e enxergar tudo isso para tomar decisões ao longo do tempo é fundamental. É muito importante ter uma eficiência e eficácia na operação, né? E aí vou falar com a Isabela, porque a Isabela justamente está na empresa que está, digamos assim, no top, né, assim, em relação ao tema de mudanças climáticas. Vocês vivem isso o tempo inteiro. Então, gostaria que você falasse um pouco de como é que vocês estão pensando, não só para dentro, mas vocês já têm como missão ajudar as empresas nesse tema, né? Com certeza, Linda. Eu acho que a gente tem a consciência, né, da importância do tema e sabe o quanto é difícil também fazer essa mensuração de impacto. E principalmente porque eu acredito que hoje em dia as empresas têm um trabalho muito operacional em relação a isso, para fazer essa mensuração, para desenvolver e avançar com as metas, né? O Deep Valley tem uma facilidade muito grande, que é conseguir fazer essa mensuração em real time, né? Então, você tem a mensuração de impacto de carbono, de gases de efeito estufa, todos os dias. Você não precisa esperar um ano acabar, ou um trimestre para fazer um inventário de carbono, para ir fazendo sua mensuração, né? Então, eu acho que é uma forma que a gente encontrou de contribuir com as empresas, porque você consegue acompanhar as metas e como isso está avançando todos os dias, né? Não só olhando os resultados passados, que eu acho que é mais importante ainda, olhar os resultados presentes para poder mudar o futuro. Usar a tecnologia, né, trazendo uma inteligência e a eficiência operacional, traz um ganho significativo para as empresas que forem utilizar esse tipo de solução, né? Não só o ganho no sentido da velocidade da obtenção dos dados, mas um ganho de uma análise de performance, uma análise em relação a custos que estão sendo alocados em determinados locais, e essa inteligência é muito importante, né, para empresas como a Aura e como a CBA, porque hoje a questão da competitividade nacional e internacional, nós estamos vendo que as mudanças climáticas, elas vão começar a entrar como um fator de competitividade, né? Aliás, já estão entrando, né? Tem cada vez mais, a Europa, por exemplo, né, está colocando a taxação de carbono em produtos importados, quer dizer, importado significa nós estamos mandando uma exportação de um produto e eles vão analisar sobre a ótica de carbono, a eficiência do produto e haverá diferentes tributações naquele produto conforme a eficiência da produção em termos de carbono. Então, é uma situação em que empresas como vocês já estão olhando, já estão antevendo, né, a situação de mercado, e é muito importante, né, de vocês estarem sempre evoluindo e acompanhando isso muito próximo. Então, é um conjunto de soluções bem interessante, né? Parabéns aí para a DIP, porque a DIP vem realmente se esforçando em trazer né, a tecnologia de ponta para todos, né? E aí, avançando um pouco, né, a gente falou um pouco da governança, a governança tem muito, assim, do lado de você olhar mercado, você olhar tendências, olhar
o que você estrategicamente tem que internalizar. Tem uma grande pressão aí chamada mudanças climáticas, né, atuando em cima das empresas. E aí, perguntar um pouco para vocês sobre a questão interna, né? Como que a cultura da sustentabilidade nessas empresas, nas empresas de vocês, que atitudes que vocês gostariam que fossem refletidas? Porque a gente vê muitas vezes aí no mercado, na mídia, né, aparecendo notícias que a gente não gostaria de associar com empresas como as nossas, né? Tem questão aí desde corrupção, falta de respeito, né, até discriminações. Então, a empresa de vocês trabalha muito com RH, já lida com todas essas questões de políticas, mas qual que é o grande, digamos assim, truque das empresas para que vocês possam realmente engajar seus funcionários e também olhando até como uma forma de inspiração, como é que vocês entraram no tema de sustentabilidade? Porque vocês tiveram, digamos, um clique ali dizendo, vou da minha carreira entrar na sustentabilidade. Então, talvez esse clique seja o que a gente precisa despertar para todo mundo. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre tudo isso. Paula, pode começar? Paula está já com o microfone aberto, então estou pedindo para ela. Não, mais fácil. Bem, Linda, eu acho que o fator principal é as pessoas verem a importância no tema. E eu realmente acredito que não vai ser uma política, uma diretriz que vai demonstrar essa importância. Acho que, como a Raquel falou, o apoio da liderança é imprescindível, tem que estar no discurso como um todo. Não adianta só falar de produção para o público interno, né, obviamente, e no externo falar todo o resto, né? Não, tem que estar no discurso no dia a dia, as pessoas têm que sentir a importância do tema dentro da empresa, né? E também tem que ser tangível para elas, né? A mineração, a gente trabalha com pessoas com um background muito diferente, né? E eu acho que o ponto-chave é todo mundo entender a mensagem da mesma forma. Então, a gente está tentando trabalhar, até a gente é membro do World Gold Council, né, que tem uma série de práticas. Como que a gente tangibiliza essa prática no dia a dia da operação? Né, que seja fácil para o operador do caminhão, da perfuradeira, entender que a ação dele que ele pode tomar, sim, influencia. Né? E eu acho que essa foi uma do que brilhou meu olho para entrar na área de sustentabilidade, assim, trazer primeiro estruturar um tema que é muito importante, a pressão de fora está vindo muito grande para ele ser remanejado dentro das empresas, né? E como ampliar a discussão sobre ele, né? Acho que a oportunidade, e aqui dentro da Aura também, né, a área estava começando, você criar algo novo e que tem impacto foi fundamental para mim. Muito bom, Paula, e o ponto que você traz é extremamente desafiador, né? Você trazer para todos os funcionários, indiferente do grau de instrução, de qualificação, esse é um grande desafio, né? Você falar com um engenheiro lá que está super qualificado, com uma pessoa que está na operação, eventualmente, que não tenha uma instrução tão de nível superior nem nada, e usar, inclusive, a linguagem adequada, né? Essa apropriação é muito complexa, né? Ainda mais em empresas grandes e que tem muito setor produtivo, e no caso de vocês, uma diferença enorme, né? Porque quem está no escritório tem um perfil, quem está na mineração tem outro, quem está ali na venda é outro, e assim por diante. Então, é bem complexo e realmente desafiador. E parabéns aí pela sua iniciativa, né, de agarrar um tema como esse e abraçar como um propósito, né, um grande desafio. Parabéns mesmo.
a gente olhando aqui assim de fora, a gente já vê, assim, respira o seu grande desafio dentro da empresa. E a única coisa que eu posso te dizer, eu torço muito para o seu sucesso, Paulo. E conte com a gente assim em tudo, porque realmente não é simples, não. E aí eu queria também que a Raquel comentasse, porque a operação da CBA também não é nada simples, né? Então, como é que essa cultura de sustentabilidade vocês têm disseminado, né? E como que você foi parar na área de sustentabilidade, Raquel? Bom, eu acho que eu até vou inverter as respostas, porque uma está conectada com a outra e eu consigo ver aí como explicar isso de uma maneira melhor. Mas eu sempre fui apaixonada por questões ambientais, então essa preocupação, né, da gente manter o planeta da maneira que ele deveria estar, né, da melhor forma possível, né. E aí eu decidi, assim, minha trajetória toda foi na área ambiental. Então, eu sou engenheira ambiental de formação, eu entrei na área de meio ambiente da CBA, estou há quase 9 anos na CBA. E quando eu entrei, a área de meio ambiente era ali pequenininha e tal, tínhamos os nossos processos, mas o negócio foi crescendo muito com o passar dos anos e justamente junto com a cultura da empresa. Então, a gente via a cada ano que passava que a gente ia desenvolvendo nossos processos e tentando deixar as questões ambientais mais transversais dentro da empresa, a gente via como isso ia entrando no discurso das pessoas, como isso ia entrando mesmo no propósito das pessoas que trabalhavam ali, de levar aquela questão a sério. E até que isso culminou há 2 anos atrás em a gente criar um setor de sustentabilidade, eu passei a fazer parte desse setor, a gente era uma gerência de sustentabilidade, e aí esse ano viramos, inclusive, uma gerência geral, o setor cresceu, contratamos mais gente, porque a gente não está dando conta de tudo que está acontecendo. E aí o interessante é que a gente realmente, o nosso objetivo sempre foi, sustentabilidade não pode ser um tema só da área de sustentabilidade, tem que ser um tema que todo mundo fale de sustentabilidade, que todo mundo tenha os seus processos sustentáveis dentro do seu dia a dia, porque a gente consegue enxergar, né? Tudo que a gente faz dentro da empresa, a gente tem que ter esse olhar ESG. E aí, hoje, a gente consegue já colher esses frutos, e é muito interessante, assim, porque eu vejo o pessoal no LinkedIn, o pessoal postando coisa no Workplace, que é a plataforma interna que a gente tem, e todo mundo falando de ESG no seu dia a dia, né? Sem ser uma ação que envolveu efetivamente uma área de meio ambiente ou uma área de sustentabilidade. Então, eu acho que isso é algo lento, né? Não é um trabalho fácil, realmente, mas se a gente for plantando a sementinha, ano a ano a gente consegue ver a evolução. E trago novamente a questão da importância da liderança, né? Porque a gente tem uma liderança muito forte que abraça a causa ESG. E aí, isso está no discurso da alta liderança, toda a companhia vê que isso é importante, né? E aí começa a abraçar essa causa realmente e dar valor para isso. Aquelas empresas que não se preocupam com sustentabilidade, geralmente estão preocupadas só com a questão do lucro ali, isso não está no discurso da alta liderança, isso não é considerado algo fundamental para a companhia, né? E a gente já conseguiu passar, alavancar toda essa questão, então é muito bom. E cada vez mais a gente vai divulgando tudo que a gente faz, porque assim, a CBA a gente era muito low profile antes, né? A gente fazia muito e não contava. E agora a gente começou a contar tudo que a gente faz. Então, é muito bacana, assim, quando alguém de uma outra área descobre o que alguém está fazendo, ou o que a gente já faz, ou o que faz em outra unidade, e fala, nossa, que legal isso, super bacana. A gente recentemente fez um treinamento que chamava Trilha ESG. E ele foi virtual, todo automatizado e tal, trazendo muitos vídeos, muitas imagens de todas as nossas operações e contando todos os compromissos que a CBA tem, tudo que a gente faz. E foi muito bacana ver o resultado das pessoas, porque assim, a gente recebeu vários elogios. Teve gente que falou assim, eu fiz em casa com meu filho, e meu filho falou que não tem empresa melhor do que a CBA. Então, assim, é muito bacana porque a questão ESG, né, além dela ser importante para todo mundo, ela traz aquele senso de pertencimento e de orgulho, né? Orgulho de você pertencer àquela causa. Então, eu acho que isso é fundamental, é tocar as pessoas e verem que elas podem fazer a diferença e que aquilo pode ser bom para elas também, não só bom para a empresa, bom para a sociedade, bom para todos. Não, muito bom, né? Você toca num ponto fundamental quando a gente fala
do ser humano, né? Cada um de nós tem sua história e cada um de nós tem seus valores, né? E a partir do momento que a gente se insere dentro de uma corporação, é muito importante a gente identificar-se com os valores da corporação. E quando os valores da corporação batem com os nossos valores, aí sim é o casamento perfeito para que a gente possa realmente vestir literalmente a camisa, ter aquele orgulho, né? Ter aquela sensação do pertencimento. Então, é muito gostoso. E para chegar nesse estágio, a empresa precisa realmente trabalhar muito, né? E engajar bastante seus funcionários. E aí eu queria também passar para a Isabela, porque a Isabela, ela foi de uma formação em letras e foi navegando aí para a área de ESG, chegou aí na Sim. DIP, então como é que está sendo isso e como é que você também enxerga isso dentro da DIP, Isabela? Ai, Linda, para mim, assim, já existe, assim como a Raquel falou, né, essa questão do pertencimento que a gente tem em relação à sustentabilidade é muito forte, né? Então, existe um propósito pessoal além do profissional. E tá na DIP podendo ajudar outras empresas e principalmente de ver o comprometimento dessas empresas e como elas estão se posicionando no mercado, como elas estão evoluindo com, tipo, em relação a esse tema é muito satisfatório, pessoalmente, profissionalmente, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar na DIP, uma coisa que me chamou muita atenção inicialmente, além da ferramenta, que de cara eu falei para o Paulo e para o Arthur, que são os sócios fundadores da DIP, que eu acreditava na ferramenta, que eu achava que era uma ferramenta essencial e que um dia todas as empresas precisariam ter uma ferramenta igual ao DIP Velho, mas principalmente os valores e o comprometimento dos dois, né? Eu acho que foram muito de encontro com os meus valores, os valores e o comprometimento que tanto o Paulo quanto o Arthur têm em relação a impacto, seja social, seja ambiental. São duas pessoas que fundaram essa empresa querendo fazer de verdade a diferença e assim, sem palavras para dizer a minha admiração por eles e por tudo que eles vêm construindo em relação a isso, né? Então, eu vejo a DIP nesse posicionamento de querer levar a sustentabilidade para as empresas, de auxiliar nesse processo, de implementar isso nas empresas que estão começando agora e auxiliar na mensuração das que já estão avançadas, como a CBA. Então, para mim, é muito satisfatório porque eu posso acompanhar isso de perto, eu posso ver essas empresas num movimento, né, que em prol da humanidade, da nossa sobrevivência, né? Porque essa é a grande questão do nosso futuro. Então, para mim, é dessa forma que eu vejo a sustentabilidade dentro da DIP, e é esse o meu valor e o meu propósito e o que eu acredito. Então, acho que todos os dias, quando a gente começa a trabalhar, existe não só o propósito do trabalho, mas também, né, o propósito pessoal de poder ver isso mudar, de saber que a gente vai poder mensurar impacto, de que a gente vai poder fazer algo para mudar, porque a gente vai ter a ferramenta para isso. Muito bom, muito bom. Quando a gente, né, essas perguntas e as colocações que vocês vêm trazendo, a gente, né, no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, né, assim, até como pessoa, a gente começa a olhar que, principalmente o ISG, ele traz uma complexidade muito grande, né? Ele traz uma série de informações ambientais, uma série de informações sociais, uma série de informações econômicas e toda a parte da gestão, governança da empresa. E quando a gente começa a pensar em tudo isso, é uma quantidade de dados, de informações que são conectadas
dados que precisam ser analisados, reavaliados, aí você tem que olhar o passado, né, estatisticamente falando, aí depois você tem que pensar numa propensão futura para tomar uma decisão, cenários, etc. Como é que vocês estão lidando com essa quantidade, né? Porque hoje o mundo ele se tornou interdependente, né? Então tem uma conectividade enorme e dependência de informações muito grande. Como é que as empresas de vocês estão lidando com isso? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Raquel quer começar dessa vez? Raquel, para deixar a Paula, senão ela vai achar que é perseguição minha. Não, claro, sem nenhum problema. Bom, esse realmente é um desafio e eu acho que, assim, para a gente falar de ESG, a gente tem que ter transparência, né? Então, a gente sempre tem que divulgar os nossos dados, divulgar os nossos números, e aí a gente passa por conseguir dados de toda a companhia, né? Porque um relatório de sustentabilidade, por exemplo, ele envolve todas as áreas, ele tem que trazer ali os principais resultados e mostrar que o ESG está em todas as frentes. Então, é realmente um número gigantesco de informações que a gente coleta para esse tipo de publicação, e também até para a questão das nossas metas e estratégias e tudo isso, sempre por trás tem um número gigantesco de dados, e aí para você poder divulgar e garantir a transparência, a gente também tem que ter ali alguém falando que aquilo está certo, então a gente contrata uma verificação de terceira parte, né? Alguém para olhar e auditar e validar aqueles números, e é claro que tudo isso demanda muito tempo e muito trabalho. E se a gente puder fazer isso de maneira mais prática, mais rápida, com certeza é muito melhor. Então, eu vejo que a gente está sempre procurando, né, novas formas de fazer isso, para que fique mais fluido, para que fique mais fácil o nosso dia a dia, e a tecnologia vem aí para nos ajudar, né? Então, a gente fala muito de CBA 4.0 na CBA, é uma jornada que a gente tem aí de tentar automatizar todos os nossos processos, né? E ter tudo isso mais fácil. E foi assim que a gente chegou na DIP ESG. Então, foi nessa jornada de 4.0, de vamos tentar automatizar esses processos, vamos tentar deixar mais leve toda essa coleta de dados e essa verificação. E aí a gente chegou nessa solução, a DIP tem estado com a gente aí nos últimos meses, criando uma prova de conceito para a gente conseguir calcular de forma automática alguns indicadores, em especial os indicadores do nosso inventário de emissão de gases do efeito estufa. E eu vou te dizer assim que a ferramenta está nos surpreendendo muito positivamente, né? A gente sabe que a gente ainda vai ter aí alguns meses para poder usar ela efetivamente 100% do tempo e tá vendo os dados ali a todo momento, mas a gente já viu que tem um potencial gigantesco. Então, por meio dela, a gente vai conseguir, por exemplo, olhar o nosso inventário de emissões com base nas notas fiscais das nossas compras, movimentações dos nossos estoques, tudo que tem nos nossos sistemas, a gente consegue consolidar isso dentro da plataforma, ela puxa de várias bases de dados e dá ali o nosso inventário em tempo real. Então, isso maximiza muito o nosso trabalho, né? E faz com que as verificações de terceira parte também sejam muito mais fáceis, né? Porque ao invés da gente ter que tratar com 200 pessoas da empresa para conseguir mostrar ali a evidência dos dados, de onde veio aquelas informações, usando aí várias plataformas diferentes, né, mostrando SAP, mostrando APData, mostrando vários outros sistemas que a gente usa, a gente vai conseguir mostrar um único sistema, mostrar ali toda a rastreabilidade dos números que a gente tem, e tudo vai ficar muito mais fácil. Então, é esse o objetivo que a gente tem, a nossa grande expectativa aí, né, com o uso da DIP ESG. E eu acho que, finalizando aí a sua pergunta, é um desafio muito grande, mas eu acho que as empresas precisam começar a olhar para as soluções, né? Cada vez mais a gente olhar para soluções na tecnologia e ter isso de forma mais fácil, mais prática e conseguir atender aí a todas as demandas do mercado que querem saber dos nossos números e querem tudo também mais minucioso possível, né? A gente, até então, a gente está satisfeito em colocar os dados num relatório anual, em publicar isso anualmente, os nossos resultados, mas a gente vê que cada vez mais estão nos solicitando informações mensais, informações trimestrais,
né? E a gente precisa se adaptar a esses cenários, né? Para a gente conseguir ter a informação rápida, a gente precisa da tecnologia nos apoiando, né? Para fazer tudo isso de forma mais tranquila. Não, é extremamente importante tudo que você colocou, Raquel, porque a grande preocupação, principalmente no tema ESG, é a questão da acuracidade dos dados, né? A questão da rastreabilidade dessas informações e a comprovação, né, efetiva de uma materialidade. Então, a ajuda tecnológica aliada à inteligência que a empresa tem, né, antes de uma forma distinta e dessa vez mais organizada, traz realmente esse tipo de eficiência que com certeza leva a uma produtividade diferente e também libera muitas pessoas que às vezes ficavam horas e horas para fazer coleta de informações, então o custo dessas pessoas passa a ser um custo otimizado porque você pode utilizar para atividades que vão agregar mais coisas para a empresa, né? Então, muito bom, parabéns, Raquel, parabéns também a Isabela, já desde já, pela colocação aí da plataforma, e eu queria ouvir também a Paula, né, porque a indústria de mineração também, assim, tem pouquíssimas informações para lidar, né, Paula, coitada, deve ser assim um terror também, conta para nós como é que é esse seu dia a dia. Não, eu acho que a nossa dor veio do mesmo lugar da Raquel, né? A gente tinha que conectar com vários times em diversos países, garantir que a informação tinha o mesmo padrão, né? Garantir que a gente, nossos parceiros, né, tratavam essa informação da forma adequada, e realmente isso demandava bastante tempo, tanto, digamos, do time de sustentabilidade, quanto das operações, né? E também não era a prioridade de quem tá na operação, né? Então, a gente foi atrás de uma solução que pudesse fazer isso da forma mais tranquila possível para quem está nessa ponta e quem está na ponta da operação. E com isso, a gente começou a enxergar valor em outras coisas também, né? Até olhando para dentro, como que a gente pode melhorar o nosso processo, né? Quais outras métricas a gente pode acompanhar, principalmente, acho que no lado social, né? Poxa, geração de renda, né? A gente faz tanto projeto super legal, como que a gente consegue realmente mostrar qual é o impacto que a gente está gerando, né? Então, com isso, acho que a nossa conversa com a DIP deu para enxergar essas duas vertentes, né? Facilitar para a gente, mas melhorar também, né? Então, realmente está sendo um trabalho bem legal que a gente está fazendo. A gente ainda está na fase inicial de integração do nosso sistema, mas também estamos bem animados com o que a gente vai conseguir construir e realmente mostrar o nosso impacto para todo mundo. Muito bom, excelente, realmente é tão gostoso ouvir, né? Assim, eu que tenho muitos anos de mundo corporativo, é muito bom ouvir que os problemas que a gente tinha antigamente já estão encontrando soluções e estão caminhando a passos, digamos, muito largos, né, para um caminho muito produtivo e bom. Então, parabéns aí, meninas, pelo trabalho, realmente muito bacana. E, né, Isabela, assim, melhor do que você falar é ouvir das suas clientes, né, esses elogios. Então, eu queria que você falasse um pouco, mas parabéns desde já, é muito gostoso ouvir tudo isso. Com certeza está sendo importante para a gente, até para o nosso aprendizado, né? Acho que estamos evoluindo muito com essas integrações. Tá sendo um trabalho tanto para a gente e é muito gratificante ver isso, mesmo porque a gente sabe que tudo gera impacto, né? Seja negativo, seja positivo, e a DIP quer gerar esse impacto positivo para outras empresas. E a gente sabe o quanto, hoje em dia, a área de sustentabilidade das empresas
está operacional, né? Está operacional porque são diversos relatórios, são diversas informações, envolvimento, como a Raquel disse, a Paula também, de muitas áreas para responder questionários, para criar um relatório de sustentabilidade, relato integrado, para fazer um inventário. Depende do envolvimento de todo mundo, né? E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco na parte analítica da situação. Então, o que a gente quer é fornecer informações para as empresas para que elas possam analisar e tomar decisões baseadas nessas informações. Então, tirar um pouco a carga operacional que isso gera, né? Que todos esses relatórios, todos esses programas de relato que existem para responder geram para as áreas, né? E principalmente para fornecer essa visão analítica, tanto para os líderes de sustentabilidade, como para a alta liderança das empresas, os tomadores de decisão, para que isso seja de forma transparente e integrada, né? Que não gere tanto trabalho operacional para essas áreas. Não, é muito bom, sabe que há um conceito, né, principalmente na área de tecnologia, já desenvolvido há um bom tempo, sobre a questão da competição analítica, né? A competição analítica é justamente quando você consegue, né, transformar o bom uso tecnológico numa ferramenta que seja realmente um apoio à sua estratégia, uma ferramenta que faça a diferença no sentido de você conseguir tomar as decisões no momento certo, né? Não adianta você levar um dado de um mês atrás para você tomar uma decisão crítica, ou eventualmente assim, acontece algum fato, algum evento, e aí os chefes perguntam assim, cadê aquela informação? E aí você não tem aquela informação, ou a informação é aquela coisa, né? É a pizza fria já, né? De ontem, então fica aquela situação complicada. Então, essa é a forma como vocês estão lidando, né? Tanto a DIP de fornecer as ferramentas, a CBA com esse posicionamento, CBA 4.0, né, a Aura trazendo também toda essa visão sistêmica, analítica, faz com que vocês tenham uma possibilidade de serem grandes players no mercado com uma vantagem ESG diferenciada, né? Então, eu só tenho a agradecer, e aí acho que nós estamos já praticamente, né, com a hora tomada. Temos aqui pela nossa live, temos 2 minutos, e eu queria deixar para vocês, se vocês querem fazer algum encerramento, algum ponto que vocês deixaram de falar e queiram falar. Então, por favor, rapidamente, se alguém quiser. Se também não quiser, gente, a gente fiquem à vontade. Né? Bem, Linda, queria te agradecer por essa conversa. Eu acho que sempre é muito bom escutar de outras empresas, de profissionais, né, experientes, como o assunto abordado, né? Eu acho que se fala muito, mas ainda é tudo muito novo, né? Numa visão de ESG, né? Visão de sustentabilidade não é novo, né? Mas todo esse enfoque, assim, às vezes vislumbra, né? Todo mundo. E é sempre bom, assim, essas conversas nos ajudam a colocar o pé no chão e realmente entender os focos e as direções que a gente pode tomar com um pouquinho mais de certeza. Muito bom. Raquel, quer fazer algum comentário também? Sim, eu também queria agradecer, né, o convite para a gente participar aqui dessa conversa. Eu também concordo que acho que a gente sempre tem a aprender mais, né? E o mundo da sustentabilidade, ele é cooperativo, né? Então, a gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre tem que olhar para a cadeia de valor, olhar para a comunidade, olhar para parceiros, olhar... Então, eu acho que esse olhar é muito importante e a gente precisa falar de ESG, a gente precisa falar de sustentabilidade para fazer com que as coisas mudem, né? E até para trazer exemplos para que outras empresas e até pessoas, né, se sintam tocadas por essas causas, né, para também fazerem a diferença.
Então, eu acho que a gente está numa jornada muito bacana, que dá muito orgulho lá dentro da CBA, né, nessa questão ESG, mas o quanto mais a gente conseguir movimentar é o ideal para a gente, né? A gente fala, só faz sentido se formos juntos, né? Sozinho ninguém faz nada. Então, muito obrigada aí. Isabela? Ai, também eu gostaria primeiramente assim, de agradecer vocês três imensamente, né? Linda, nossa conselheira, que está sempre com a gente, parceira, por mediar essa live. Paula e Raquel, assim, muito obrigada por terem participado, por terem dividido as experiências de vocês aqui com a gente. Como vocês disseram, é sempre muito, agrega muito para todo mundo que assiste, todo mundo que vê, todo mundo que compartilha. Acho que sempre vai ter algo que a gente pode melhorar. E gostaria também de parabenizar vocês pelos projetos, pelas iniciativas, pelo posicionamento, né? Não só no mercado, mas dentro da empresa e tudo que vocês estão fazendo, que é um trabalho e tanto. E eu acredito muito nisso e fico muito feliz de encontrar pessoas como vocês no meu caminho, que lutam por isso, que fazem a diferença na vida de outras pessoas, nas empresas. E é isso, só tenho a agradecer mesmo por toda essa troca aqui nessa conversa. Gente, muito bom. Eu fico feliz, né, de ter a oportunidade, primeiro, de conhecê-las e, assim, é inspirador, né, ver, assim, vocês são novas, mas estão aí com grandes desafios e abraçaram a causa. Então, parabéns, eu me sinto, assim, muito feliz de conhecê-las de coração, sucesso a todas vocês, porque o desafio que a gente tem pela frente não é simples, mas tenho certeza que com essa vontade, tudo que vocês demonstraram, temos um bom caminho pela frente. Então, e tenho que agradecer muito a DIP pelo esse convite de participar nessa live maravilhosa. Foi muito bom e eu agradeço a vocês e a todos que nos assistiram, né? E espero vê-las numa próxima oportunidade, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.